Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Estamos aqui em Pele de Cordeiro, o podcast oficial do Lupus em Fábula. Eu sou o Kusamitri e a partir deste exato minuto não acredite em nada do que você ouviu aqui hoje. Hoje que a gente está numa mesa bem interessante, uma mesa deveras um pouco diferente, porque primeiramente nós temos aqui, né, uma rainha, a gente tem um lorde, a gente tem convidado especial. Hoje isso aqui tá muito bom. Então, hoje, pra quem, se você que chegou aqui, não sabe de onde você tá vindo, chegou aqui, nunca viu a gente, como eu falei, eu sou o Kusamitri e hoje eu tô aqui com o Lorde A e a Shendra, responsáveis aí pela toda, talvez a maior divulgação sobre vampirismo e comunidades, não sei se vampirismo é o termo correto, mas sobre vampiros, comunidades vampíricas e coisas do tipo, misticismo vampírico no Brasil, quiçá talvez já no mundo, ou com pelo menos uma informação não a fantasia, vamos colocar dessa forma. E dá um oi aí, por favor, para vocês. Bem-vindo ao podcast, boa tarde para vocês, como é que vocês estão? Cara, Kusa, Grola, Gabriel, Thiago, Caio, é um prazer imenso estarmos aqui com vocês. Eu sou o Lorde A. Muito boa tarde, prazer imenso estar aqui também. Eu sou a Shendra. A gente vem da chamada comunidade vampírica, que existe há quase 5 décadas. Já são 5 décadas, né, no hemisfério norte. Há 21 anos no Brasil, tudo começou a se organizar aqui através de uma plataforma que se tornou a Rede Vampírica, ou redevamp.com, que é o apelido afetivo. E sim, falar vampirismo é um termo correto. Correto. Corretíssimo. E hoje a gente tem aqui uma coisa muito interessante. A gente tem aqui um co-host especialmente convidado, Caio San, do Revogado Podcast. Eu não sei se ainda o podcast ainda continua existindo, Caio? Quer dizer, pelo menos tá em ato? É aquele ato eterno. Ele existe, sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todo mundo. Sejam muito bem-vindos, Lorde A e Shendra. E eu estou aqui como seu substituto desconhecido preferido, né, para co-hostear o podcast e falar mais sobre vampirismo, né? Caio fala isso, mas ele é a voz de Deus, hein? Pra quem sabe aí, Caio é a voz de Deus. Então, ó, parada é a seguinte, tem recado, o Grola tá por aqui, como é, Grola, você tá aí? Tô aqui, estou meio on, meio off, tô tipo uma pizza de 2 sabores hoje. Tipo, metade aqui, metade lá, então o Cusso e o Caio que tocam, mas os recados, pode ouvir. Salve, salve pessoal, você está em mais um Recados do Pele de Cordeiro do canal Lupus em Fábula. Hoje recadinhos rápidos, tá? Então lembrando que neste próximo fim de semana teremos a última turma do ano do Mitos Modernos Arcanos Maiores. Então se você quiser participar dessa turma, dá uma corrida lá em mitosmodernos.com.br e que o Runologia está disponível via Hotmart gravado. E lá em mitosmodernos.com.br, na área de cursos, você acha o link. Então, o Runologia você pode assistir a qualquer momento. Não precisa esperar necessariamente a abertura de novas turmas. Então, aproveita que o Cussa passou uma quantidade absurda de informações lá para você entender muito bem o uso e a mitologia por trás das runas. E por este mês é só isso. E se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de nos apoiar em catarse.me/lifrod, LIFHOD. Deixa lá, a partir de R$10 você ajuda a gente a manter nossa programação, participa do nosso grupo fechado, assiste as gravações e por aí vai, beleza? Então, catarse.me/lifrod, LIFHOD. Valeu, pessoal! Lorde A e Shendra, como eu falei, assim, existe obviamente que muita coisa, existe uma divisão muito, talvez, uma linha muito tênue que muitas das pessoas não sabem exatamente aonde essa linha tá desenhada, no que a gente conhece como uma parte sobre vampirismo ou vampiros numa coisa de fantasia e numa coisa séria que é o que vocês divulgam, que vocês propõem, que vocês como é que eu posso dizer, vivem. Acho que essa é a melhor palavra. Então, assim, eu acho que talvez a melhor coisa pra gente começar
entender um pouco essa linha que divide o folclore, a fantasia, do que é a realidade, e para as pessoas entenderem também um pouco o que vocês vivem, qual é a vivência de vocês nesse sentido. Uhum. Olha, Cussa, eu penso que é o seguinte, os muros existem na proporção que as pessoas necessitam que esses muros, essas divisórias existam, né? Então, o que a gente pode dizer? Sim, existe uma comunidade vampírica, sim, ela tem 50 anos de história, tudo se inicia no Hemisfério Norte, nos anos 70, com a Goddess Rosemary Sahasram e o grupo delas, do grupo dela, né, o pessoal que fazia parte do Coven Black Rose, fundado por ela, e lá eles vão encontrar uma espiritualidade no sentido do enfrentamento do estar só, que nos leva por todas essas paradas noturnas, lugares ermos, eremitérios, cemitérios, castelos em escarpas, florestas escuras, um sobretudo, um vestido pretinho básico esvoaçante no alto de um rooftop bar, a fome de alma, a sede de espírito, a escuridão como desconhecido, ou trazendo para termos mais modernos, o absurdo pelo absurdo, como proporia o autor Albert Camus. E sim, essa comunidade, ela existe, ela tem o seu ethos, a sua praxis, os seus rituais, encontra na figura do vampiro um axé, princípio, né? Para nós é o espírito caçador, é uma espécie de sagacidade que move algumas pessoas sempre na direção do horizonte. É um pouco trágico, pois eles nunca chegam ao horizonte. Entretanto, eles vão descobrindo novos territórios, novos lugares, vão criando pontes, vão explorando o mundo, vão experimentando uma existência mais próspera, mais interessante, até o momento da diluição final, né? Até o momento da sua morte. Então a gente experimenta o vampirismo por esse caminho, por esse sentido. Eu tenho uma questão rapidinha, Ussa. Parece que os vampiros sempre estão como navegando e usando sua própria palavra de maneira próspera diante da própria adversidade. Basicamente, é como se fosse uma metáfora da vida. Como eu posso dizer? Da vida sendo tentada ser vivida plenamente, mesmo eles estando mortos. Basicamente, você vê que o vampiro é sempre, nos contos, ele é sempre, tem essa questão, não da festa, mas do aproveitar, sempre aproveitar do bom e do melhor, da imortalidade, mas ele não consegue gozar da vida humana ao redor dele, né? Dessa luz, do calor, né? Do que seria isso, né? Então eles navegam muito bem na adversidade. Parece que eles abraçaram ela ao invés de condená-la, certo? Uhum. Veja, a gente costuma, eu falo isso da minha perspectiva desses últimos 25 anos, né? Na vida vampírica, né? Pra gente resumir e não ficarmos aqui usando muito jargão, tabelando muito as coisas, né? Para nós, a situação é a seguinte, organicamente falando, e até mesmo o nosso cérebro, a nossa mente, eles são regidos pela necessidade, a nanké dos gregos, né? E a insatisfação. Nosso corpo, nossa mente faz o possível para preservar energias, preservar forças, pensar diferente, pesquisar o diferente, espreitar aquilo que é diferente, gasta energia, consome tempo, consome vitalidade, expõe, somos insuficientes, expõe, escancara esse sentimento de insuficiência e ninguém gosta da insuficiência. Ninguém gosta muito de perceber aquilo que acaba sendo, né? Todos preferem aquele eu gostaria de ser, eu quero ser a pessoa que eu posto que é lá no meu Instagram, eu vou pesquisar aquilo que eu já sei para poder desforrar imediatamente e não sentir essa coisa horrível, que é a insuficiência, que é o estar só. Eu tenho certeza que o mundo está indo para algum lugar e alguém interrompeu dele para ir.
vampiro, a vampira, no axé, né? Esse princípio do vampiro, e mesmo o nosso telos, né? Nosso rumo, nosso norte, nossa finalidade, a gente já parte do pressuposto de há um dano estrutural no mundo, há uma fissura ao norte escuro, que é mistério, que é danação, que é um final trágico para todos aqueles que vivem, é a sombra soberana da morte, que rege tudo aquilo que é vivo. Tudo aquilo que é vivo vive numa, como diria o poeta, músico e vampiro, 40 graus, Fausto Fawcett. Tudo aquilo que é vivo está naquele lenga-lenga, né? De reproduzir, recriar, civilizar, prosseguir. O vampiro não. Ele tem um olhar, uma presença talvez mais elegante por perceber esse aspecto trágico da vida, entender que ele tem que ganhar as batalhas que ele tem que ganhar. Traduzindo para o cotidiano, ele tem que pagar os boletos que ele puder pagar. Os boletos podem se tornar impagáveis em algum momento, mas ele precisa vencer naquele momento. Ele sabe que não ganhará a guerra, mas ele permanecerá ali, tentando experimentar do bom, do melhor. E, sim, ele saboreia um traço solar. Sim, ele experimenta essa vida junto dos outros. Ele a experimenta quando ele sorve, quando ele é tocado pelo amor, pela beleza, por aquilo que é caloroso, por aquilo que é verdadeiramente nutre a alma, que é o que nós chamamos de o sangue. Mas que nada nascido, nada, jamais nada orgânico conseguirá oferecer a ele tamanha força. Mais ou menos por aí. É esse que nos liberta do ciclo da insatisfação orgânica ou mental, da necessidade, nos enleva, nos leva para o alto, que nos mostra que não somos só aquilo que existe no tempo e no espaço. As pessoas falam vida interior. Não gosto muito desse termo. Eu acho que não há nada interior. Tudo está sendo exalado, irradiado, tudo está transbordando de nós o tempo todo, né? Mas é quando o vampiro experimenta esse toque do amor, da beleza, do sangue, da vitalidade, o Elixir Rubeus, ele encontra o mistério do voo noturno e ele se experimenta conectado, ligado por amor, por beleza, por generosidade, né? Coisas sempre serão belas, são raras aqui nesse selvagem jardim. Eu acho que até linkando a isso que você está falando, eu acho que existe, obviamente, talvez quando a gente fala de vampiros, né? O que vem na cabeça de qualquer pessoa, talvez por anos e anos de Hollywood colocando isso, são dentes afiados, mordedores de pescoço, bebedores de sangue, que viram morcegos e são extremamente sedutores. Basicamente... É um bom combo, né? Não acho ruim. Bom pacote, eu diria. Somos melhores que as bruxas, por exemplo, né? Exato. Tendo teoricamente, vamos dizer, como talvez... druidas correndo na floresta. Tendo talvez aí como única, vamos dizer, fraqueza é a questão da luz solar, estaca no coração e corte no pescoço. Obviamente aí que eu acho que é muito interessante, né? Você dizer que um vampiro morre com uma estaca no coração ou se você decapita ele. Eu queria muito saber, né, obviamente, se algum humano consegue viver, né, com uma estaca no coração ou se for decapitado. Até hoje eu não conheço nenhum. Mas tudo bem, não vamos... Mamífero. Não é? Nenhum mamífero consegue, eu te garanto. E ainda tem aqui, bem lembrado, o nosso apoiador aqui que tá participando da gravação, o Feitosa, ele falou também que tem a questão do alho, né? Aquela coisa de que você colocar... O filme do Drácula mostra isso muito bem, né? Colocar alho na janela para que o vampiro não possa entrar. E aí, obviamente, que é aquilo, né? Existem muitas coisas que são baseadas no folclore. Então, assim... De uma forma muito básica, a gente não precisa ir a fundo hoje, até porque, só para avisar vocês, esse episódio está sendo um episódio mais curto. A gente está aqui só para deixar o gostinho do mel, ou talvez do sangue, na boca de vocês, para que a gente vá, para que vocês peçam, para que vocês implorem por mais um episódio com o Lorde A, para a gente poder, e a Xandra, obviamente, para a gente poder ir mais a fundo nisso. Mas me conte, dessas coisas assim... O que é folclore? Obviamente que a gente sabe, né? Qualquer pessoa que estuda um pouco de misticismo sabe que existem muitas
alegorias pra essa coisa, né? Tipo, ninguém transforma chumbo em ouro. Se você ainda acha que teoricamente isso era feito, desculpe lhe informar, não, porque se fizesse a gente tava rico pra caralho. Mas existem, obviamente, certas alegorias. E eu acredito que algumas dessas coisas são alegorias. O que você pode dizer assim pra gente em relação a essas alegorias? O que elas fazem parte da vivência vampírica que vocês propõem? O que são alegorias? O que não é alegoria? O que é puramente folclore? O que obviamente aqui eu tô dando uma olhada, vocês já sorriram, eu não vi nenhum dentão pão de acordo, a menos que vocês daqueles que conseguem retrair. Pois bem, o que é alegoria? O que é folclore? O que faz parte da vivência? Bom, vamos lá, né? Olha, assim, como a gente dizia lá no começo, a gente vive uma época que as pessoas precisam deliberadamente controlar, decretar, Dar carteirada. situacionar. E ela precisam fazer isso como pilotos kamikazes se jogando sobre a frota dos aliados no Pacífico. E é uma época bastante estranha, né? Porque pessoas querem afirmar que vampiros não existem, ao mesmo tempo escrevem pedindo para serem mordidas, para serem transformadas, e as quais eu adianto que você nasce vampiro, você nasce vampira, e é isso. E isso eu falo com base no meu repertório, estendido, nas conversas, nos estudos das monografias, dos conteúdos da dinastia Sarrasra, aí há 50 anos, você simplesmente nasce desse jeito. Você nasceu assim, você tem essas características. Tem autores norte-americanos com influências protestantes, tenebrosas, né? Que querem tabelar isso, que querem colocar decretos. Colocar numa cartilha, né? Tipo aquele esquema positivista horroroso, né? Ele quer decretar um negócio que não existe nem no tempo, nem no espaço. E aí, quando ele quer decretar tudo isso em termos de tempo e espaço, ele assassina, ele acaba com tudo e demonstra que não entendeu nada, né? Então, assim, são pessoas que nascem assim. Temos uma facilidade para o mistério do voo noturno, para o sonho lúcido, para a jornada astral. Temos uma facilidade muito grande em falar com seres que outras pessoas não veem por aqui. Temos uma facilidade muito grande com tarôs, com oráculos, quase um aprendizado instintivo quando a gente se mete com cabala leiga, com a cabala italiana, né, a cabala hermética, com chamado também o anti-universo das Clifotes, ou cabala inverso, ou cabala draconiana. Tem facilidade no ocultismo, né? Sim, a gente tem uma grande facilidade natural em todos esses contextos, em todas essas temáticas. Claro que isso tudo demanda um estudo, demanda pesquisa, é óbvio, né? Uhum. Tudo demanda uma pesquisa e um estudo. Só que assim, as pessoas que nascem, muitas vezes elas nascem assim com esse arquétipo todo do vampiro, mas elas não conhecem, né? Elas não sabem que são. E aí, quando vai passar os anos, vai, né, amadurecendo talvez, né, também. E aí ela se descobre. Então é um processo meio que de descoberta, de reconhecer isso em você, dentro de você, entendeu? Então, bom, eu estou falando por mim. Muito bom. Foi o que aconteceu comigo, porque eu não imaginava que tinha toda essa comunidade vampírica até 2010. E aí foi em 2010 que eu conheci o Lorde A, conheci todo esse movimento vampiresco que até então eu imaginava que tinha só nos livros e nos filmes. E eu gosto de vampiro desde pequena, sempre gostei do personagem do vampiro. Enfim, depois que eu descobri todo esse universo, fiquei maravilhada, adentrei nele, fui me descobrindo vampira. E tá aí, até hoje, aí, desde 2010, nessa comunidade maravilhosa. Sim, sim. Estudou, passou pelas ordalhas, investiduras e se tornou Queen Prime da dinastia Sarrasra norte-americana. Eu queria aproveitar esse gancho que a Chandra falou da entrada dela no mundo vampírico. Digamos que século XIX, né, século XVIII, tal, quando surgem os grandes escritores, né, das histórias, o Bram Stoker, o próprio... Ai, caramba, esqueci o nome do cara que escreveu Carmila. Desculpa, gente. Esse, né? Até com acento francês. O Dia do Trabalho e da Oração. Basicamente, os
as pessoas comuns, os vulgares, eles estão lá fazendo suas coisas e tudo mais. E a noite, que é cheia de perigos, né? Para os vampiros é do gozo e da danação, certo? Basicamente, a pessoa que se identifica com o mundo vampírico, ela olha a vida comum e fala, cara, talvez o inverso para mim, não o inverso, o extremo oposto, mas talvez essa vida comum, essa vida do dia não seja o que eu desejo para mim. Será que é isso que atrai as pessoas pro mundo vampírico? Por exemplo, vocês falaram muito da facilidade dos oráculos, a facilidade da cabala hermética. Basicamente, vocês olhando para a lua como um guia, para essa questão intuitiva, essa questão magística, né? Até da questão da bruxa, do feiticeiro. Será que essa insatisfação com o heliocentrismo, o negócio do sol, do centro, vocês falam, é legal, bacana, mas não é para mim isso? Sabe, é sobre ser. Aí sempre tem alguém que faz filosofia, ou cursou uma filosofia da vida e me fala, não, Lorde A, não pode falar sobre ser, tem que falar sobre vir a ser, vindo a ser. E eu acho interessante essa questão, porque a gente pode falar do que a gente vive, a gente pode falar do que a gente experimenta e a gente pode falar do que a gente encontra nos outros, que vão convivendo com a gente. Não aquele outro que chega e vem em uma ou duas festas, ou em 1 e 2 rituais, ou viu a gente em um lugar. A gente fala daqueles que atravessam as décadas conosco, né? E assim, simplesmente está lá algo diferente, e a pessoa também percebe. É muito curioso, porque quando as pessoas tendem a imaginar que então eu tenho que usar visuais góticos, eu deveria ser como aqueles góticos e góticas famosas da internet, eu deveria ser meio estranho para ser vampiro. Só eu colocar um par de pesos que são próteses. Sim, eu vou ter que usar aquelas roupas, mas eu não sei, tipo, eu já sou CEO, já cuido do RH de uma multinacional de peso aqui no Brasil. Pô, eu tô apaixonado por tudo isso que o Lorde já falou, mas de repente, mas eu quero usar uma roupa de época, é um pouco, não sei, mas eu me identifico, como é que fica? Então, aí que vem o grande ponto. 75% dos vampiros, numa pesquisa aberta, numa jogada aberta aqui da gente, o que a gente percebe cara, são pessoas no seu cotidiano, moram aí no apartamento do lado, do condomínio, que trabalham na mesa próxima, que é aquele prestador de serviço remoto que você escreve. São pagadores dos próprios boletos. Tem assim um afinco muito grande em tipo, não, eu sou uma pessoa adulta, sou responsável, a vida é feita de consequências, eu quero poder viver o meu vampirismo em paz, não quero ninguém me enchendo. Quem tá ali numa situação um pouco mais novo, tá começando a vida, tipo, não, já tem um plano de vida ali, não, pera, eu quero viver isso, eu vou construir, vou estudar, vou trabalhar, vou procurar jeitos de poder me bancar diante disso. E tem aqueles que gostam da descrição, né? Que Sim. são os vampiros, porém não gostam de estar expondo que são os vampiros. Eles têm a rotina deles, o cotidiano deles, eles trabalham isso, né? Tem as empresas. Muitos têm cargo aí de advogado, tem cargo de gerente, de RH. Chefes de enfermagem. Eu também, eu sou assalariada, carteira assinada, tenho meu trabalho diurno, né? Eu trabalho em cobrança. Já viram Dever uma Vampira, né? Pois é um sucesso na empresa dela, é um sucesso. Só que assim, eu não fico divulgando pra empresa onde eu trabalho que eu sou uma vampira, que eu... Rainha dos vampiros. Que eu faço, assim... o meu chefe sabe que eu trabalho com eventos e tudo mais, né? Que meu marido, né, o Lorde A, ele faz eventos e tal. Não sabe que eu sou eu, sabe? Não sei se ele sabe que você é você. Se vocês estão ouvindo esse episódio agora, olá, tudo bem? Agora você sabe. Tem alguma entrevista, né? Alguma coisa assim, mas enfim, né? Eu não fico lá falando que, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho meu lado diurno, né? Então, assim, tem que ter, eu tenho aquela consciência aqui. Eu tenho o lado diurno, trabalho, minhas contas e tal. E tenho o meu lado noturno que eu amo, que eu adoro, né? Que é onde eu chamo a minha irmã gêmea, entre aspas, chamo a Rainha Chandra, incorporo ela, no bom sentido,
E bora lá ser feliz na noite de São Paulo. Exato, então assim, tem muito essa questão, né? Não somos nenhuma forma de subcultura. Eu até fiz um meia-culpa em 2014, quando já nem se usava mais esse termo por aqui para vampiros, né? Somos uma comunidade, somos um reino, somos pessoas que encontram essa afinidade, partilham desse gosto, partilham desse legado daimônico, no sentido mais homérico, pré-socrático ou socrático possível, né? Que a gente pode atribuir a esse termo. E temos nossas práticas, temos nossos ritos. Essa comunidade se divide numa vertente numericamente maior, chamada da produção cultural, do fashionismo, né? Que o pessoal, e às vezes quer vestir um visual de vampiro, que ama tudo que vê no filme, no videogame, nos quadrinhos, e quer estar em um ambiente que remeta àqueles cenários, que gosta de tudo aquilo. Gosta da arte, né? São pessoas incríveis, assim, né, pelo limite de idade, dos 18 aos 88 anos, que já apareceram em nossos eventos. São pessoas incríveis, que adoramos partilhar tempo com eles. Dentro desse amplo espectro tem uma quantidade menor, que é o pessoal que aprecia a espiritualidade, a mística vampírica, que a gente chama de cosmovisão. Chama de cosmovisão mais para a gente ter um termo acadêmico ali para dar uma situada, né? A comunidade vampírica, o reino vampírico se estabelece nesses dois frontes, né? Fashionismo, produção cultural, espiritualidade mística ou cosmovisão. Então, assim, todos coexistem entre contrastes, né? Todos coexistem entre opostos. Há as pessoas que preferem que tudo isso talvez seja só um entretenimento, uma coisa assim que pode ir, pode curtir de boa, tá tudo certo. Tem um pessoal que encontra uma filosofia ali, tem um pessoal que encontra um sentido, né? Encontra um estilo de vida, né? Encontra um telo, né? Encontra uma espiritualidade, uma mística, né? Um estilo de vida, né? Então, é mais ou menos assim que essa comunidade existe, coexiste nesses últimos 50 anos no Hemisfério Norte e 21 anos aqui no Hemisfério Sul de Portugal. Essa parada toda que você tá falando, eu acho que me remete a um ponto assim, tipo... e isso é uma pergunta. Você falou, por exemplo, Xandra, a questão de como é que você se descobriu vampira e entendeu esse lado até você chegar nessa comunidade. Eu acho que, tipo, pra quem tá ouvindo, quais são os sinais, por exemplo, que uma pessoa... Você falou vários, obviamente, mas de uma forma, talvez, prática, como é que uma pessoa se descobre vampiro? Ou o que ela deveria, tipo, tentar perceber para ela falar assim, pô, de repente eu deveria tentar conectar com o Lorde A, com a Xandra, ver quais são os rituais que eles praticam, a comunidade que eles fazem parte, para tentar me chegar um pouco e ver se é realmente isso. Mas quais são esses sinais que a pessoa de repente teria que, sabe, o que liga o botãozinho dela para falar assim, opa, talvez eu seja um vampiro também? Acho que em primeiro lugar, primeiríssimo lugar de tudo, de qualquer coisa, é gostar. É gostar de tudo isso, gostar do vampiro, como começou comigo, sabe? Tipo, eu gosto de vampiro desde pequena, mas do personagem vampiro. Então, lá em 2010, eu conheci o Lorde numa balada, tá? Lá na baladinha, no bar da balada, pra ser mais exato. Mais um grande mito do Ocidente que ruim nessa entrevista, né? Relacionamentos que dão certos de pessoas que se conheceram na balada. Sim, balada a gente consegue encontrar a nossa alma gêmea assim. Na vampírica, as pessoas têm muito relacionamento que começa na balada vampírica e continua pelas décadas. E ele tava lá trajado, todo vampirão, inclusive estava de presas, tá, gente? Ele tava de presas, todo no visual vampiresco. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, as presas são sempre um sucesso. Que legal, né? E aí eu comecei a perguntar pra ele como é que era todo babado. E aí ele foi me contando, né, que falou sobre a cosmovisão, falou sobre toda essa parte ocultista do negócio que eu já gostava também, né? Perfeito pro primeiro encontro, né? assim, né? Tipo, tomando um drink e conversando sobre essas coisas. De vampirismo. Bem assim. E aí, assim, eu digo que a primeira dica é você gostar dessas coisas. Você curtir ocultismo, é bacana. Você curtir o vampiro num contexto geral, desde de cultura, literatura, cinema e tudo mais, já é um bom começo. E com isso, cara, vai cada um, sabe? Eu não posso dizer assim que, aconteceu comigo, vai acontecer com você. Cada pessoa é um serzinho diferente. Então, do jeito que aconteceu comigo, pode ser diferente com outras pessoas. Mas... método. Hã? Não há um método. Não há, assim, não tem assim, tipo, vai acontecer comigo, vai acontecer com você também.
né? Agora, assim, você pode se descobrir inicialmente por esse caminho, curtir essas coisas e tal. Se quiser chegar junto comigo e com o Lorde, a gente é super acessível, a gente não morde ninguém, tá? Então, segredo para... não pode falar isso. Seguro. Não pode falar isso. E se pedir? Enfim, e aí pode chegar na gente, conversar, chama a gente na DM, nas nossas redes sociais, entendeu? Então, assim, o que foi pra mim de um jeito, pode ser de outro jeito diferente pra outra pessoa. Então, assim, eu não posso generalizar. Entendi. Não, faz todo sentido. Diante de uma tela em branco, de um escritor diante do Word ali em branco. Assim, tem pontos comuns, mais ou menos comuns. Assim, a gente não tem um método científico de 5 coisas que você vai se reconhecer vampiro. E a curiosidade, é coisa de né? TikTok, né? E a curiosidade. É o método BuzzFeed, né? O que levou também a tudo isso foi a curiosidade. Eu fiquei curiosa de saber um pouco mais, A né? curiosidade é primordial. É primordial. Uma Então, inteligência. tipo, quando a pessoa tem curiosidade, mas com aquela curiosidade de sede de aprendizado, é muito legal. Agora, só aquela curiosidade pra querer saber e encher o saco depois, tipo, carta fora do baralho, né? Então, curioso por curioso, tchau. Né? Agora, foi o que eu tive, curiosidade. Ele me falou sobre toda a comunidade, ele me falou dos ritos, me falou dos encontros que tinha, né, no Círculo Strigoi. E aí foi quando eu tive curiosidade e falei, eu vou lá ver como é que é esse babado, né? Uhum. E aí eu fui, ele me convidou, né, pra uma reunião que teve uns dias depois desse nosso primeiro encontro. Foi com cara e com a coragem. Eu falei, vou lá, vou ver o que é esse lance aí de vampiro. E, enfim, cheguei lá, fui super bem recebida pelos membros da época, né, lá em 2010. Tinha uma turma lá, o pessoal me acolheu e tal, me explicou como é que era todo o procedimento lá. Eu não posso abrir muita coisa aqui, mas enfim, me acolheram. Aconteceu todo lá um rito, a reunião, né, do grupo lá. Enfim, me apaixonei assim de primeira instância. Me apaixonei pelo Lorde A e, consequência, me apaixonei por tudo que ele estava transmitindo ali para aquele grupo, gente. Foi muito gostoso. E isso que você falou agora, eu acho que, obviamente, faz todo sentido você não poder abrir informações sobre o rito, mas eu sei aqui... Eu vou dizer que e tem um detalhe aqui muito interessante que para você que quer conhecer um pouco disso, acho que tem 2 pontos que a gente pode levantar aqui. O primeiro é que quando tem a convenção de Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba. Obrigado. Esse é o nome complexo pra se falar. Puta que pariu, eu tô aprendendo norueguês, mas isso aí já é demais. Eu aprendi tcheco, mas isso aí é demais. Mas vamos lá. Na convenção de bruxas, que acontece normalmente em maio, eu acho que é só uma vez por ano, correto? Anual, É anual. Ou seja, então se você não teve lá esse ano, mas já fica ligado aí pro ano que vem se preparar, tem na convenção de magos e bruxas que acontece nessa cidade que eles falaram, Paranapiacaba, acho que eu falei certo, que a gente inclusive entrevistou aqui a Tânia Gori num 2 ou 3 episódios passados. Se você não ouviu, dá uma olhada aí no feed mais pra trás, você vai ver. Vocês fazem um ritual aberto, correto? Sim, a gente faz o ritual anual, aberto, para todo mundo que quiser conhecer, participar. Enfim, é só chegar lá. Atualmente talvez seja um dos únicos. Acho que é quase um dos únicos que acontece nos tempos atuais. No passado houveram outros, mas atualmente eu acho que é um dos únicos. Né? Deve ter mais alguns acontecendo, né? Por aí, mas é um dos únicos ritos públicos, né? De espiritualidade, mística vampírica. Ao menos que a gente sabe aqui na América do Sul e América Latina. Uhum. Desde 2006. Desde 2006 acontece esse rito, ou seja, estamos chegando a quase 20 aninhos aí. Na verdade, ano que vem, 18, vira maior de idade, né? Já vai poder fazer um ritual mais sério. E... Então, se você tem essa curiosidade, assim, eu acredito, e já fica aqui meio que o convite de antemão, de antes de maio do ano que vem, a gente tem um próximo episódio onde a gente pode ir um pouco mais a fundo nessa questão sobre vampirismo e tudo mais, para poder explicar um pouquinho mais, para talvez preparar o ouvinte que quer saber um pouco mais, assim, deixar ele um pouco mais já ciente do que ele vai encontrar. Mas fica já aqui de antemão vocês sabendo que em maio do ano que vem, né, vai ter um novo rito aberto, público,
do Círculo de Strigoi, que é esta comunidade vampírica, a parte mais de cosmovisão vampírica, né? A parte mais espiritualista, mística, que vive essa coisa. Em maio do ano que vem, 2024, vai ter lá na convenção de Paranapiacaba. Nossa, agora eu consegui falar até rápido assim. Leva à perfeição. Vai ter um outro evento da Tânia agora esse mês lá em Paranapiacaba, não vai, Lordia? Cara, No Festival de Inverno. eu acho que tem. Eu não Vocês vão acompanho a lá agenda também? de perto, mas Vai ter o Festival de Inverno lá em Paranapiacaba. Eu acho que a Tânia vai fazer alguma coisa assim. Ela sempre faz. Sempre Eu vi faz, ela né? anunciando alguma coisa assim. Mas vocês vão estar por lá? não. Ah, Vai estar por lá. A gente tá aqui trabalhando no outro evento, Outro né? evento. Em um outro projeto que a gente já fala. Que era exatamente o que eu ia falar, né? Eu acho que, como você falou, talvez o primeiro passo para uma pessoa que quer entrar um pouco nessa questão dessa vivência vampírica, né? Dessa comunidade, é gostar. E aí você falou que tem duas vertentes. Tem a parte do arte e fashion, o que pra mim, eu vou te ser bem sincero, eu acho que arte, de certa forma, é um pouco de magia, não deixa de ser, né? Se você falar pra mim que Michelangelo não era um mago, eu vou falar assim, valeu, ok. Mas... Não pode assustar muitas pessoas, né? Tem a gente assustar muito, né? Que a gente começa a falar, o pessoal meio que entra em pânico, né? Por aí. Mas eu acho que tem esse ponto. E aí, nessa questão dessa parte artística, vamos botar assim, essa parte fashion, existe um evento que vocês produzem, que se eu não me engano é em São Paulo, que é justamente focado nessa parte, né? O foco é arte e fashionismo vampírico. Total, é fashionista, total. Olha, mas então, né? Como eu disse, se a gente fala muito, a gente pode criar um certo medinho nas pessoas, né? Porque todo ato intencional é um ato de magia. Já celebrava, já afirmava o grande Aleister Crowley, né? E a partir do instante que você está ali criando o seu figurino, escolhendo o seu perfume, você está lá sonhando com a peça certa que você vai vestir e vai transmitir algo que você sente que é muito importante, pensando na maquiagem, naquele imaginando as pessoas que você vai encontrar. Você já está em Exode, você já está no mundo da imaginação, você já está no mundo dos imaginários árabes, você já está criando todo um negócio. E quando você chega num lugar maravilhoso, uma mansão com 160 anos, passa pelo portão e sente o tempo e o espaço sendo expelido, e você ali, nossa, aqui estou me integrando. Olha essas outras pessoas parecidas comigo, com esses figurinos, olha essa fachada. Já tá no outro, você já está andando em dois mundos, né? A conexão é muito simbólica, né? Como você sempre falou aí sobre Yesod, a lua, né? Quando a pessoa se conecta simbolicamente com esse mundo, já, é um dos nossos. Então, uma vez iniciado, uma vez esperto, você nunca mais dorme no chão de pedra da terra, né? Sim, verdade. E esses eventos abertos são uma boa oportunidade, né? O Cussa estava falando do evento de Paranapiacaba, né? Isso é uma boa oportunidade para as pessoas que já têm uma pulguinha atrás do orelho e falar, talvez seja uma boa ir lá para ver como é que é, né? Bora lá curiar, bora lá. Porque assim, né? Se a pessoa, assim, né? A gente tem aquela questão, né? Então você nasce vampiro. Mas como eu vou saber se eu nasci mesmo, se eu sou isso mesmo, se eu não sou? A verdade é que se você ficar só em casa se perguntando se você é ou se você não é, só vendo coisas de orelhada na internet, você não vai saber. Que, diga-se de passagem, não é o melhor lugar para você pegar conhecimento hoje em dia, né? Como eu disse isso no último episódio, no episódio anterior, e vou continuar dizendo isso em todo episódio. Lembre-se, qualquer Zé Bosta consegue criar a porra do domínio chamativo na internet e escrever as maiores baboseiras do mundo sem conhecimento nenhum do que ele tá falando ali. E isso, hoje em dia, infelizmente, é o que mais acontece. Me permite um remix vampírico do que você falou? Sinta-se à vontade, por favor. Eu vou ser bem lírico aqui, né? Pensa assim, eu penso muito daquela imagem da floresta escura, que tem as copas tão fechadas, verdes, escuras, que mesmo de dia, quando o sol bate nela, só desce uma luz esverdeada, com esmeraldado, e tudo fica ainda mais escuro dentro dela. Conforme você vai andando, você vê olhinhos prateados,
por toda parte ali, te acompanhando nos seus passos, e você vê que tem lugares ali que são mais aterradores, mais desafiantes e mais perigosos do que outros. De certa maneira, remete a Parsifal do Wolfram von Esenbach e outras histórias aí que muita gente aqui gosta, deve lembrar a fala do Joseph Campbell também, sobre a demanda do Graal, né? Porém, esses olhos prateados, tudo isso existe dentro, todos esses olhos prateados são portas, janelas que estão ali dentro da gente, coisas que a gente também ali tem uma parte de culpa delas estarem ali, né? Tem uma responsabilidade de estarem aí. E é terrível como aparecem pessoas que conseguem farejar, rastrear que todos nós temos essas coisinhas ali e tentam fazerem a gente depositar aquela coisinha da gente nelas, né? Vestirmos nela umas coisas que são da gente. É quando surgem esses malucos de internet, né? É que, diga-se de passagem, eu acho interessante que eu lembro quando eu tinha meus, sei lá, 15, 16 anos, não vou dizer há quanto tempo tem isso para não entregar a idade, mas eu lembro, eu nunca vou esquecer, por exemplo, quando eu achei na internet uma parada que era a Bíblia Vampírica, e teoricamente tinham os rituais, era um Word, cara, não era nem um PDF, era um Word safado, escrito com fonte Times New Roman. E aí era o cara falando, inclusive ele falava que você deveria entregar seu sangue e corte, não sei. E eu com meus 15... E interessante era, com meus 15 anos, eu falei assim... Velho... O que eu li não é muito bem isso assim, não. Porra, calma, não é assim, velho. Tu tá... Porra, não, velho. Você sabe que essa Bíblia vampírica, segundo uma autora norte-americana, Michelle Belanger, e outros de lá, e pessoas mais antigas da comunidade, eles contam que isso aí foi uma tiração de sarro. Essa Bíblia vampírica é uma tiração de sarro do pessoal da Church of Satan com o pessoal do Michael Aquino, que fundou uma Order of Vampire lá no começo dos anos 80. Sarro deles, porque o endereço de correspondência era praticamente na sala do lado onde os caras tinham um escritório, um negócio deles. E mais interessante, e o mais legal, e aí é o que eu tava falando, aquela questão que eu falei agora há pouco, né? Você vê, tipo, esse tipo de informação, pra quem não tivesse esse tipo de informação, tava lá um maluco fazendo coisa sem saber o que tava fazendo, sem ter, sabe, nenhum tipo de preparo magístico pra de repente não que talvez os disparates que estivessem escritos ali estavam erradas ou não sei, possivelmente sim, baseado no que você tá falando agora, mas você tinha um cara fazendo talvez coisas, tipo, sem nenhum tipo de preparo. E aquele negócio, né, dá a caca na vida, não sabe por quê. Não é? Então, a gente sabe porque a pessoa tá lá naquele imediatismo, a pessoa tá sob as patossas, paixões, né? Paixão é um problema, realizado ou não realizado, já dizia a Lilith, né? Seja como demônia, como Deus ou como entidade, essa sentença é tipicamente dela, desejo é um problema, realizado ou não realizado. E assim, a grande verdade é que as pessoas são imediatistas, a grande verdade é que as pessoas querem qualquer coisa que... eu sou isso de verdade, e se eu sou isso de verdade mesmo, muito de verdade, eu posso desforrar em você que não é de verdade. Aí, ouça, Grola, tem uma aula aqui de sinônimos de simbologia vampírica que eu vou deixar registrada aqui hoje. Percebam sempre que narcisismo, burocratas e totalitaristas são sempre sinônimos. Estou aberto a me provarem que não. Mas, olha, assim, eu desafio, me provem que narcisista, burocrata e totalitarista, não importa o lado do espectro político, são sinônimos. É um padrão de comportamento, né? De uma maneira, de um lado você tem a pessoa, será que eu sou vampiro mesmo? Será que eu não sou? Deixa eu pesquisar, deixa eu ir atrás. E a gente diz, vem num evento vampírico, conviva com outros vampiros, converse com eles, veja se, sei lá, você se sente bem ali no meio, você gosta da companhia deles, você quer falar mais, você tem saudades daquelas pessoas, experimenta. A pessoa que já, de repente, viu essa entrevista, antes de ver essa entrevista, já tem certeza absoluta, convicção, ideia fixa, eu sou um vampiro de verdade mesmo, eu sou muito vampiro. Todo dia a pessoa acorda, pega uma planilha de Excel para repetir tudo que a torna mais vampiro, mais vampira, mais vampírico, de verdade mesmo, muito vampírico mesmo. Aquela verdade verdadeira. É um profissional muito bom. E pode ser o psicanalista, o psiquiatra,
bom tarólogo, uma boa taróloga, tarólogos de calibre, de prática, que vem aí nos cursos do Grola, do Keller, aqui de vocês. Uma galera aí muito boa para ajudar esse povo que se perde nas ideias fixas, nas convicções. Tudo é de verdade mesmo, tem que ser ao pé da letra. Tem uma planilha de Excel que o cara para na frente do espelho e fica repetindo todo dia para ele ser aquilo mesmo, né? Isso não é vampirismo, né? Isso é outra coisa. Isso é quase Pavlov, né? O cara tá... Eu quero muito ainda esse ano chamar 2 psicólogos para gravar com a gente aqui para falar só de narcisismo. Só. Narcisismo de segundo grau. O cara ou a mina passa, eu sou autossuficiente, eu sou autoindependente, eu sou distante de tudo e de todos. Não é que porque tem poder, não é porque tem força, é porque morre de cagaço de lidar com pessoas na vida como ela acaba sendo, né? Sim. Quero muito ainda. Só preciso achar as pessoas certas aí. Fazer uma mesa redonda, se chama Lorde Caio, Feitosa, só para entrevistar os caras e falar assim, ó, e aí, explica pra gente, como é que identifica? O Narciso, ele fica olhando o espelho por medo do seu redor. Talvez o feio pra ele é o que assusta ele. Sei lá. Só jogando aqui. O mundo é foda, ninguém entende que o princípio de se tornar foda é abraçar a própria insuficiência e sair da vaidade intelectual para tacar aqui um Santo Agostinho e outros. Muito obrigado. Puta que pariu. Eu vou até repetir o que o Camilo, que também é apoiador nosso, tá aqui na gravação, falou. Que, tipo, hoje esse episódio tá dando muita porrada em gente que nem vai entender que levou a porrada, cara. Puta que pariu. Muito obrigado, cara. Porra. Lorde A, você falou a questão. O cara falou assim, porra, tô interessado, quero entender, vocês falaram que tem um evento. O que a pessoa precisa saber para poder ir nesse evento? E obviamente tem um código de conduta, não vai chegar querendo morder o pescoço de todo mundo, por favor, senão você vai ser jogado para fora. Mas o que a pessoa precisa saber para poder ir nesse evento? Como é que ela encontra? Como é que funciona? Lá vão ter, chego lá, bato na porta. Como é que funciona esse evento? Só antes de mais nada, é bom o pessoal lembrar que tá ouvindo que assim, são 2 coisas distintas, tá? Uma coisa é o rito aberto que acontece em Paranapiacaba uma vez por ano. Outra coisa é a Carmila, que é uma celebração, uma festa, certo, Adriano? Exatamente. Exatamente, Grola, bem pontual, bem direto. No alvo, na jugular. Na hora, né? Que o sangue é mais fresco. Então, a Carmila Noites de Gala Sombria é essa grande celebração da comunidade vampírica desses 21 anos, né? De atitude, independência, autonomia e muito trabalho, tudo isso ser mantido. Ela acontece na Mansão Rasbaia, aqui em São Paulo. A gente não vende ingressos na porta da Carmila, não tem jeito. Tudo antecipado, hein? O ingresso é apenas antecipado. Você acessa o portal redevamp.com ou redevampirica.com ou ainda instagram.com/redevamp. Lá tem os links. Você entra, dá uma olhada, como toda pessoa esperta, legal, dá uma olhada nas fotos do evento, dá uma olhada especial nos vídeos, dá uma lida ali geral e vai perceber. Tem um coquetel maravilhoso que é servido. O evento abre as portas às 8 da noite. Tem um coquetel de recepção, apresentações especiais de bailarinos, bailarinas, ilusionistas incríveis. Tem uma foto icônica que a gente faz na fachada da mansão, depois de sair do foyer. Então descemos para o salão subterrâneo, para um jantar maravilhoso, apresentações ainda mais incríveis e depois uma festa que atravessa a madrugada. Esses são os passos. Existe algum dress code pra ir? Ou eu fiquei interessado, mas caraca, eu não acho que eu tenho roupa pra esse evento. É de boa eu ir com uma roupinha normal? É tranquilo? Porque assim, talvez tenha aquela coisa, né? O cara... Eu curto muito vampiro, mas eu não tenho um sobretudo. Eu só tenho uma camisa normalzinha polo, de botãozinho. É de boa ir com isso ou não? Não sou vampiro o suficiente? Olha, o pretinho básico para os meninos, para as meninas, né? Sempre funciona. Terninho preto, smoking, de época.
né? Um esporte chique de cores pretas, sóbrias. Esporte social, né? Esporte social. Vai bem também. Acho que nem fala mais esporte chique, né? Não, acho que é esporte social. É difícil, né? Parece esporte chique, eu não gosto. Você tá ultrapassado, Anos Lorde Alves. 60. Amo quando sai, você tá ultrapassado. Ultrapassado, só já. É cringe. No século XVIII. 450 anos, Vamos atualizar. Obrigado pelos 450, bem mais. Enfim. Não, gente, mas assim, Carmila é um evento, né? É a noite de gala sombria, né? O nome dele já diz. Então, assim, sim, um dress code pensando num casamento ou numa festa de formatura, pretinho básico, social, mas de preferência pretinho, porque assim, gente, é uma festa de vampiro, né? Chega lá alguém de branco, vai ficar parecendo um Gasparzinho no meio de um monte de gente vestido de vampiro. A gente tá mais para um N-Raiciano, eu diria. Porque a gente tem muitas camadas de cores e texturas nos figurinos, nos visuais. Né? Pessoas não é só preto. Com umas roupas brancas, assim, né? Mas não todo de branco, também parecendo uma noiva. Mas, né? Pode sim usar um branco e tal. Não tipo os gêmeos do Matrix 2? Seria legal isso. Exato. É. Não, mas Eu ia assim, a chamar a galera, atenção. quem for ver lá no site da Rede Vamp, vai ver as fotos belíssimas. O pessoal capricha muito no visual. Então, assim, tem desde os cosplayers que se vestem naquela pegada vitoriana. Tem os vitorianos, tem os cosplayers. Tem o steampunk também, né? que vão. É isso que eu ia falar. Eu tenho reparado nos últimos anos, principalmente em relação ao próprio Paranapiacaba, que é um evento mais aberto, que a galera do steampunk está se aproximando muito desse meio, né? Tá também do meio vampírico, a galera steampunk está chegando muito perto. Sim, é um pessoal São que diversos transita, que conversam, né? Eles se cruzam na questão, imagino eu, claro, eu posso estar falando uma bobagem gigantesca aqui, mas eles se cruzam na questão temporal, né? Tipo, o século XIX, se você for pensar na evolução das máquinas a vapor e nos contos vampíricos, né? Eu gosto dos óculos dessa galera. Essa galera tem os óculos mais legais que você não sabe, não tem a menor ideia de onde consegue. Umas coisas muito loucas, assim. Onde arrumam isso? Legal o visual deles. Eu compro os meus com uma moça chamada Charlotte. Ela sempre tem um Charlotte stand. Couch Story. Couch Store. É o nome da loja tem um dela. stand, ela aparece com esses óculos. Aquele óculos vermelho, que característico, eu comprei com ela muitos anos atrás. Aquele óculos com lentes vermelhas, que eu apareço, faz parte do figurino oficial, né? E, Lorde, eu lembro que, eu não sei, até o ano passado, eu não lembro se foi até o ano passado, não, desculpa, mas, assim, você tem o jantar e tem a festa, certo? E tinha gente que pegava tudo e tinha gente que pegava só festa. Ainda é assim ou não? Hoje está unificado os convites? Ainda é assim, só que os convites desse ano, 2023, a gente teve praticamente sold out nessa tarde que a gente estava gravando essa entrevista. Sim, tem mais 4, assim, tem os últimos 4 ingressos estavam lá no site do jantar individual. O convite só festa esgotou quase um mês e meio antes do evento. Uou! Nossa! Sim, aí a gente ia fechar, só que sempre sobrava aqueles 8 ingressos, 8, 9 ingressos. Pessoas que compram o ingresso, acabam não pagando o boleto, nem nada, não fazem nada, você vai atrás, ninguém fala nada. A gente juntou e lançamos como lote 3, né, pra deixar aí, porque sempre tem alguém que não quer viajar para o exterior e não vai mais viajar, tem sempre alguém que chegou do exterior e quer ir, tem sempre alguém que descobre a festa e, meu Deus, eu tenho que estar lá, todas as minhas forças têm que estar lá. E essa festa, ela acontece anualmente também? Ou ela acontece mais edições por ano? A Carmila, Noite de Gala Sombria, é um evento anual da Rede Vampírica. Como dizem os frequentadores, é a nossa festa de Natal, é a nossa festa de final de ano da comunidade vampírica, que eles sentem a mesma coisa. É um lugar que todo mundo vem e se reencontra. Gente que me segue, que curte o que eu faço aí há 25 anos. Tem pessoal de outros estados, né? Gente de outros estados, países, assim, vem gente de toda parte, né? Ou seja, se o cara perdeu agora, só no que vem. Só no que vem. Então, se você curtiu, eu corria. Então, só reafirmando, Loja, qual vai ser a data esse ano? Sábado.
12 de agosto de 2023. Carmila, Noite de Gala Sombria. Ingressos e todas as informações exclusivamente na redevampirica.com. Só lembrando, duas coisas, Rede Vampírica com Y no PY, e de qualquer forma o link tá aqui no post se você quiser descobrir mais, ou como ele falou, redes sociais, redevamp.com vai te levar também direto pra lá, correto? Corretíssimo. Todos os domínios são nossos. Lorde, eu sei que a gente hoje teve um tempo mais curto, como eu falei. Queria saber se você quer acrescentar alguma coisa antes da gente partir para as considerações finais aqui nossas. Xandra, também? Perguntei pra você, mas é pros dois? Desculpa. Assim, cara, é um prazer. Meu, você tá aí na minha vida há um tempão. O Grola também. Cara, tá junto. Sempre poder passar um tempinho aqui com vocês é sempre um presente, é sempre uma bênção na vida da gente. Obrigado. Que isso? Eu agradeço aqui imensamente aqui o convite de participar aqui junto com vocês, porque geralmente é mais o Lorde que participa, né? Eu sou mais reservada. Eu sempre empurrou você pra linha de frente. Você tá sempre fazendo 10 mil coisas. Gente, além de ser vampira, produtora de evento e ter um trabalho diurno de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18, gente, eu tenho casa pra cuidar, eu tenho 5 gatos pra cuidar, minha vida não é fácil. Dá pra participar, né? Então hoje, domingão, tomar relax, então vamos lá participar, bora lá, né? É isso aí. Obrigada. Chamem a Rainha Xandra para podcasts. Então, já fica aqui, já de antemão, o convite para vocês voltarem no futuro, a gente poder entrar mais a fundo sobre essa questão da vivência vampírica, como é que é essa cosmovisão, aí talvez depois aí da Carmila, com a coisa mais calma, vocês mais tranquilos, a gente vai mais a fundo, porque aí quem se interessa mesmo, aí o cara tem obrigação de ir em Paranapiacaba ano que vem, e se ele gostou... Pera. Lorde, tem mais uma pergunta que eu não sei quantas vezes me vieram fazer esse ano ainda. A pergunta de que dia o Lorde A discoteca? Lá, e principalmente no Madame. Porque eu falo, eu não sei, eu acho que é de sexta. Entendeu? Porque a gente foi algumas vezes lá de sábado e você nunca estava lá. Então eu falei, de sábado não é, entendeu? Mas a pergunta que me fizeram várias vezes é assim, mas como é que a gente vai no dia que o Lorde A tá discotecando? Eu falei, não sei, vou perguntar para ele e eu sempre esqueço. Então já deixa registrado aqui, Lorde A. Como é que tá essa parada da discotecagem? Aonde que se é só lá, se tem outros lugares? Como é que tá isso aí? Olha, assim, 2023, né, foi um ano atípico. Porque assim, a gente está desenvolvendo um núcleo digital na Rede Vampírica, um streaming próprio da Rede Vampírica de conteúdos voltados para espiritualidade, mística, ocultismo, paganismo, com foco priorizando a temática vampírica, chama-se Rede Vamp Visions, e isso toma muito tempo de ser feito. Então eu acabei priorizando aqui. Madame Underground Club, Gé Rodrigues, Igor Calmone, toda a família do Madame são meus queridos. Eu acho que eu sou o único DJ meio período do Madame, mas assim, a gente frequenta a casa, a gente discoteca ali, a gente tem sido esporadicamente as participações. Eu fiz uma noite para comemorar a vinda do Thomas Carlson para o Brasil, no simpósio Citra Rara do Bruno Lang, em março. Thomas foi lá, autografou os livros da galera, foi uma noite de domingo bem legal. E a gente vai fazer alguns eventos fechados no Madame que vocês serão convidados. A gente está com muito projeto aí, com essa parceria aí com o Madame. E eles estão para inaugurar um novo espaço, né? Que é o DJ Club. Novo DJ Club. Gente, um espaço lindo, um outro complexo de entretenimento maravilhoso que a família do Madame estão fazendo, e a gente está cheio de projeto lá com eles. E a gente tem também que mandar um abraço de coração para nossas nobres amigas, a Dani e a Paola, da loja Coven, 1692, na Galeria do Rock. E estamos com algumas criações vampíricas que vocês não fazem ideia, mas a gente só vai poder mostrar elas um pouco mais próximo da Carmila, porque ainda estão na montagem. Mas são criações, assim, grola, coça, que a gente tá passado com a habilidade dessa artesã, que é a Dani, com a imaginação da Paola, e todo esse carinho que elas estão com a gente, com o nosso contexto, com o nosso repertório, com as nossas práticas. Tá vindo
algumas criações vampíricas maravilhosas junto com a Coven. E pra quem ficou curioso, segue lá, Rede Vamp no Instagram. E lá a gente vai soltando todas essas novidades e vocês vão ficar sabendo de tudo, tudinho mesmo. Uhum. Show de bola. Gente, novamente, eu vou aqui agradecer imensamente a participação de vocês. É muito legal, assim, ter essa abertura nem abertura, ter essa oportunidade de ouvir vocês falando de uma forma tão tranquila sobre um assunto que muitas vezes a galera, muito pelo contrário, quer, tipo, colocar uma coberta por cima para dizer, não, só eu que sei dos segredos disso aqui, só eu que posso lhe contar os segredos. E é muito legal ver vocês sendo tão abertos para poder chegar e conversar sobre esse assunto que é tão interessante e ao mesmo tempo tão mal divulgado, no sentido de só eu sei os segredos e se não for comigo você não vai saber nada. Então, eu só mandar mais uma coisa, Cussa. Claro. É o seguinte, antes que eu esqueça, e eu já ia esquecendo, o mês que vem, pode ser que eu esqueça de colocar isso no recado, isso é um assunto que o Mione junto com o Lorde A. O mês que vem, em agosto, eu não lembro bem que dia, 20 alguma coisa, acompanha nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as do Lorde A. Vai ter em São Paulo a feira Mundo Místico, lá no Expo Center Norte. E eu vou estar lá, eu estarei lá no domingo palestrando. Exatamente. Muito bem lembrado, Grola. Lorde A estará lá no domingo, e se você quiser ir, não só no domingo, porque acho que os horários das palestras não foram divulgados ainda, mas já a presença do Lorde A está confirmada, já saiu no... 1h da tarde do domingo. 1h da tarde do domingo, e eu estarei lá no sábado e no domingo, mas na área de oráculos, eu estarei tirando carta. Então se você quiser ir lá tirar carta comigo pessoalmente, porque todo mundo sabe que normalmente eu só tiro online, porque dá muito trabalho tirar presencialmente, as pessoas moram do outro lado do mundo, mas se você estiver em São Paulo e quiser lá tirar carta... Isso foi uma indireta pra mim também. Então pra eu estarei lá no sábado... Consulta de tarô com o Grola é uma consulta que muda o rumo de uma vida inteira. Quem nunca consultou o Grola com tarô e nunca foi atrás do Cussa com runas, assim, tipo, vocês não sabem o que estão perdendo. Consulta esses caras. Pega a visão. Então, estarei lá no sábado e no domingo. Domingo o Lorde A estará lá. Provavelmente em algum momento ali vamos dar uma pausa para ficar trocando uma ideia, como aconteceu na Paulista no último evento também, né? Ficaremos ali batendo um papo, mas estaremos por lá e provavelmente aí... que dia, Grola? Confirma o dia, por favor? Porque você falou... Eu não lembro o dia de cabeça, por isso que eu não falei, mas eu vou inclusive pegar aqui... É porque você vai te botar assim... É porque eu sei que eu vou esquecer de colocar isso nos recados, então, e eu já lembrei que o Lorde A também está confirmado. Qual é o nome? É Mundo Místico? Mundo Místico, cara. Agora o Místico 26 e 27 de agosto. 26 e 27 de agosto, isso aí. Era pra ser semana que vem, foi adiado para agosto, por questões internas. Então estaremos lá, eu estarei lá, a Lorde já estará lá. Provavelmente mais pessoas aqui do nosso rolê aqui estarão lá também, entendeu? Então aproveita, chega lá, conversa com a gente. E aí fica um detalhe, Lorde A estará no domingo. É entrada gratuita, então olha aí. Na faixa, na Vasca. Vai ter expositores, vai ter produto, vai ter oráculo, vai ter comida, vai ter palestra, vai ter a parada toda. Então acompanha aí as nossas redes. Como vai ser o tema da palestra esse ano, Lorde? Vampirismo e o feminino. Arte, magia e comunidade. É um tema quente. Tema quente. É isso aí. Lorde A, Xandra, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. Se a gente não trocar tantas palavras, que a noite da Camila seja uma noite para ficar novamente para a história, como todas as outras edições, que todos os vampiros de Brasil e outras regiões que estiverem lá possam interagir da forma que eles merecem, que seja uma celebração, como você disse, da comunidade que vocês criaram. Parabéns pelo trabalho de vocês e, novamente, muito obrigado por ter vindo. Caio-san, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Eu depois quero uma receita de sopa de alho. Se não existir, você prepare uma pra mim. Eu também quero, eu gosto. Adoro pão de alho, amo. Xandra, se você pegar uma cabeça de alho, cortar só a pontinha dela, colocar um pouquinho de alecrim, sal, embrulha num alumínio e deixa no forno, não sei, você assou um bolo de cenoura, aí você deixa lá no forno lá durante algumas horas, desligado e tal, depois
você vai apertar esse óleo e vai virar um creme. Aquilo para passar no pão é extremamente rico. É muito bom. Olha aí. Bônus. Bônus do pele de cordeiro. A sopa ainda não tem a receita. O participante mais demoníaco desse podcast. Se você estiver no seu horário de almoço ou de janta, no meio da madrugada, escutando a gente, nada pode ser mais demoníaco do que o Caio falou agora. Não, é incrível, é incrível. E justamente como eu moro aqui no Chile, né? Não tô no Brasil. Eu já fiz pão de alho com isso na churrasqueira. Então, depois de fazer esse creme de alho, eu misturei lá orégano, acho que era o queijo mais parecido, era mussarela e tudo mais, um pouquinho de azeite. Passei assim, aí fui pra churrasqueira e, todo mundo pirou. É uma receita deliciosa. De verdade. Eu queria muito agradecer também ao Lorde A e a Chendra por estar aqui. Eu adorei a forma como vocês colocam o conteúdo, que ele é convidativo, né? Eu mesmo que não sei nada sobre o mundo vampírico, é instigante e convidativo. Vocês comunicam muito bem. Aquela curiosidade, né? Exato. Não é aquele negócio soberbo, como eu já vi muita gente falando. O meio magístico tá cheio disso, vocês conhecem muito bem, né? Todo mundo acenando com a cabeça. Então, eu queria muito participar do próximo, quando tiver, tá bom? E um abração, e obrigado por ter convidado. Estou aí. Obrigadão. E, gente, fiquem de olho que, embora a Carmila seja o evento principal da Rede Vampírica, haverão outras festas no transcorrer de 2023. Então, fica de olho em redevampírica.com e dá um jeito de apareçam nas próximas. E vai avisando a gente também antecipadamente, tá, Jack? A gente coloca aqui nos recados, coloca nas nossas redes também, entendeu? Isso sim. Valeu. Gente, brigadão. Pra quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Como diz um amigo meu, você é o melhor que nós temos, você que chegou até aqui. E até o próximo episódio de Pele de Cordeiro. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus in Fábula. Apresentação: Kussamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição: Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus in Fábula e nos apoie em catarse.me/lifhod, LIFHOD. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus in Fábula no Facebook e @lifhod, LIFHOD, no Instagram e no Twitter.